Olá, querido aluno, querida aluna. Vamos relembrar aqui uns conceitos de raízes que nós vimos logo após a nossa primeira avaliação, certo? Bom, vamos iniciar aqui com a raiz quadrada. Vou dar um zoom aqui para essa raiz e lembrar de alguns nomes, né? Nós temos o nosso radicando, que é o número que está aqui dentro. Nós temos o radical, que é o nosso símbolo. E nós temos o índice. O índice é o númerozinho que aparece bem aqui, né? No caso da raiz quadrada, observe que eu tenho duas formas de apresentar essa raiz. As duas estão de forma correta, só que é muito mais comum a gente encontrar ela dessa maneira. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o que a gente chama de fatoração. Nessa fatoração, nós vamos dividir o número em decomposição aqui de números primos, certo? Até terminarmos aqui no número 1. Depois que a gente realiza a fatoração, como nós queremos uma raiz quadrada, e lembrando que a raiz quadrada tem índice 2, então significa que nós vamos separar esses números aqui em duplas. Então, observe, eu fiz aqui uma dupla, né? Fiz aqui uma outra dupla, e por fim, essa dupla de cá. Circulei esses números aqui, porque se a gente recordar, como é que a gente fazia, né? Eu tenho uma dupla de base 2, uma dupla de base 2, uma dupla de base 2 e uma dupla de base 3. Esses números que eu juntei, que representam as minhas duplas, vão ser multiplicados entre si. Então, ó, primeiro eu fiz a fatoração, que ela tá bem aqui. Depois, eu juntei as duplas dos semelhantes, dupla, 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 dupla. Escrevi a base que representa essas duplas e multipliquei essas quatro bases, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que dá quanto? Nosso 24. Então, se você pegar e, sei lá, pegar uma calculadora para provar, né, fazer a prova real agora nos seus estudos, bote aí raiz quadrada de 576. Você vai encontrar como resposta 24. Na hora de uma prova, como é que você dá de uma avaliação, né? Como é que você iria tirar a prova real? Era só você pegar 24 vezes 24 e você encontraria esse resultado. Vamos aqui agora para a raiz cúbica. A raiz cúbica é o mesmo esquema, só que, ó, observa a diferença agora da raiz cúbica para a raiz quadrada. Enquanto a raiz quadrada tem duas formas de escrever, a raiz cúbica só tem uma única forma. Então, a nossa raiz quadrada aqui é a única raiz que possui duas formas de escrever, de ser representada. Bom, a raiz cúbica, eu vou fazer o mesmo processo, vou tirar a minha decomposição em números primos, só que agora, como o nosso índice é 3, então eu vou separar em trios. Por isso eu coloquei aqui, ó, um trio de base 2, um trio de base 3. Essas bases aqui serão multiplicadas entre si, 2 vezes 3, que dá quanto? 6. Então, a raiz cúbica do número 216 vai dar quanto? 6. O que significa? Que se eu fizer 6 vezes 6 vezes 6, eu vou encontrar aqui em 216. Então, recapitulando, raiz quadrada, eu fatoro, separo em duplas, ó, uma duplinha de base 2, outra duplinha de base 2, outra duplinha de base 2. E aqui uma dupla de base 3. Multiplica essas bases que eu circulei e a multiplicação delas vai ser exatamente o meu resultado. O mesmo vale para a raiz cúbica, tá? Primeiro eu fatoro, depois, como trata-se de um índice 3, isso significa que eu vou separar eles em trios, certo? Então, ó, eu tenho aqui um trio de base 2 e um trio de base 3. Multiplico essas duas bases e dá quanto? 6. A gente vai ver os casos onde não tem como encontrar uma quantidade certinha aqui. Mas primeiro vamos ficar voltados para o caso mais simples. E por fim, outras raízes. Outras raízes é quando o nosso índice não é nem o 2 e nem o 3. Então, o nosso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em diante. Lembrando que o nosso índice, ele jamais pode ser menor do que 2, tá? Ele não pode ser menor do que 2.
Então, ó, observe que eu fiz o mesmo esquema que a raiz quadrada e a raiz cúbica. Primeiro, eu fiz uma fatoração, e aí, como eu quero o índice 4, eu separei em quartetos. Ó, um quarteto de base 2, um quarteto de base 3. Multipliquei as bases. Então, a raiz quarta aqui de 1296 é igual a 6. Tá certo? Vou mostrar aqui para vocês de novo. Aqui em cima eu só coloquei o título e, ó, lembrando os nomezinhos, né, que eu chamei. Índice, que é o número que está aqui, o símbolo que se chama radical e o radicando, que é o nosso número interno. Então, ó, raiz quadrada, raiz cúbica e outras raízes. Todas as três, certo? Ou seja, para qualquer tipo de raiz, você vai primeiro decompor esse número, depois você vai separar ele em grupos, que podem ser duplas, trios, quartetos, quintetos, sextetos e por aí vai. E aí, quando você separar essas duplas, ou esses trios, ou esses quartetos, você vai multiplicar as bases que você circulou. Tá certo? Espero que tenham entendido, espero que tenham recordado, lembrado das nossas últimas aulas antes desse ambiente virtual, tá bom?